Agora nós vamos falar sobre o primeiro princípio. Esse princípio direciona o pré-adolescente a ter um correto entendimento sobre a fé. Então, nosso objetivo é que eles compreendam que Deus é quem diz que Ele é e que fará tudo o que prometeu fazer. Nesse ponto, a gente sempre precisa avaliar se os nossos pré-adolescentes estão confiando em Deus nas áreas mais difíceis das suas vidas. Provérbios 3, do 5 ao 6 diz: Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Como cristãos, nós somos instruídos a viver pela fé. Mas o que isso significa? O que é fé? Se eu tiver muita fé, será que Deus vai responder todas as minhas orações? Então por que a nossa fé enfraquece quando nem tudo sai do jeito que a gente quer? A partir do momento em que a fé é algo fundamental no processo de formação espiritual, é muito importante que os nossos pré-adolescentes e nós compreendamos o que é e o que não é fé. Nas igrejas, em geral, acaba havendo muita confusão sobre esse tema. E confusão nessa área é a razão por que muita gente abandona as igrejas. E é também a razão pela qual muitos não estão seguros ou não sabem o que é a salvação. Para compreender um pouco melhor, agora vamos falar sobre quando a nossa fé é abalada. Muitos de nós conhecemos alguém que se dizia cristão, até frequentava uma igreja, mas de repente aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa que fez com que ela perdesse a fé. Existem duas circunstâncias que costumam abalar a fé. Escolhas ruins, quando os pré-adolescentes fazem alguma coisa errada, por exemplo, antiética ou contra algum princípio bíblico, eles acabam se sentindo culpados. E só existem duas maneiras de se livrar da culpa: pedir perdão e mudar o comportamento, ou mudar o seu sistema de crença. Se eles se convencerem de que não há nada de errado com as suas atitudes, a culpa acaba sumindo. Mudar a maneira como vemos as coisas é sempre mais fácil do que mudar o nosso comportamento. Esse tipo de fé pode ser resumida da seguinte forma: o que está acontecendo agora, o que eu estou sentindo agora, determina no que eu acredito. A outra circunstância é uma tragédia inexplicável, como a morte de algum ente querido, algo que não se encaixa no caráter de Deus ou da fé cristã. Eles ficam se perguntando: como um Deus tão bom deixou que isso acontecesse comigo ou com a minha família, na minha casa? Como? A incapacidade de lidar com isso costuma ser o porquê de muitos pré-adolescentes acabarem abandonando a fé. Novamente, o que está acontecendo neste momento, o que eu estou sentindo agora, determina no que eu acredito. Os pré-adolescentes precisam compreender também que a fé bíblica não é uma força ou um poder. Não é uma ferramenta que a gente usa para ter alguma coisa de Deus. A fé também não é meramente ter confiança. Os pré-adolescentes podem achar que acreditar e ficar torcendo para alguma coisa acontecer é ter fé em Deus. Eles podem pensar que quanto mais acreditarem que alguma coisa vai acontecer, Deus vai acabar fazendo acontecer. Mas fé não é simplesmente torcer para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. A Bíblia deixa bem claro o que é fé. No livro de Hebreus diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Só que antes de definir fé, o autor de Hebreus deu vários exemplos, e em cada exemplo a fé se baseou na revelação de Deus. Por exemplo, Noé só bancou um maluco e ficou construindo uma arca por 140 anos depois que Deus prometeu para ele que ia chover. Ter esperança de que alguma coisa vai acontecer ainda não é a garantia de que isso vá acontecer. O que precisa ser esclarecido para eles é que a fé não é só ficar torcendo, acreditando que alguma coisa vai acontecer. Fé é a confiança nas promessas e no caráter de Deus. Por hoje é isso, pessoal. Semana que vem vamos falar sobre o princípio 2, disciplinas espirituais. Até lá!